Oi, gente. Como vocês estão? Preparados para o capítulo 15, o casamento entre a ciência e o império? Espero que sim. Mas antes eu já vou falar logo porque eu estou de rosa, porque tem muita gente que não assiste meu vídeo até o final, então eu vou falar logo no começo. Eu estou vestida de rosa hoje com a camiseta da minha equipe de corrida, que quem me acompanha já há algum tempo já sabe que eu corro e que eu gosto de fazer atividades físicas e que isso mudou a minha vida. Então, eu super recomendo. Quem ainda não pratica nenhuma atividade física, pratiquem, é muito importante, não só para o corpo, mas como para a mente. E o Outubro Rosa, vocês sabem que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Então, não basta a gente vestir a camisetinha rosa bonitinha e não fazer o autoexame, não fazer os exames periódicos. Então, cuidem-se, né? E como a gente está aqui falando, né, nesses capítulos sobre a ciência, e isso foi um dos grandes avanços das ciências, né? O exame de mamografia, né? O ultrassom de mamas, tudo isso são avanços científicos que nos ajudam a prevenir das doenças. Então a gente tem que fazer uso desses avanços, não esperar as coisas acontecerem, sim fazer a prevenção, né? Das doenças que a gente já sabe que pode prevenir. Então ficou aqui já o meu aviso. E agora vamos ao capítulo de hoje. Mas se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. A nossa leitura atual é essa aqui, ó. Sapiens, uma breve história da humanidade. Nós já estamos no capítulo 15 e eu tava dando uma olhada, gente, eu continuo me aventurando junto com vocês, então não leio nenhum capítulo a mais do que o capítulo que é da semana. Então, eu li o capítulo dessa semana, que é o Casamento da Ciência com o Império, e ele é bastante denso. Então, assim como o capítulo anterior, eu vou dividir ele em duas partes, tá? E eu acredito que os próximos capítulos, pelo que eu dei uma olhadinha, vai acabar acontecendo isso. A não ser que eu acho que dá para resumir em um vídeo só, aí eu mantenho um vídeo. Se eu achar muito denso, eu divido em dois. Então, esse eu achei um pouco. É porque as informações são muito ricas, e aí eu falo, eu quero falar isso, eu quero falar isso. Aí o vídeo vai ficar de 1 hora. Então, como eu faço os vídeos de 25 minutos, então vão ser dois vídeos, parte um, parte 2 desse capítulo. E sem mais delongas, né? Vamos lá. Esse capítulo vai falar, né? A gente sabe lá da descoberta da ignorância, então os avanços científicos eles começam, e aí Copérnico vai falar que a Terra não é mais o centro do universo, é o Sol que é o centro do universo. Então os cientistas começam a se perguntar: mas qual é a distância da Terra até o Sol? Essa é uma grande questão que tomou conta lá dos cientistas, dos estudiosos, dos astrônomos lá no século XVIII. E aí vão haver algumas expedições para tentar fazer essa medição, porque eles começam a analisar que o trânsito de Vênus ocorre ali de 8 em 8 anos, e a partir desse trânsito de Vênus entre o Sol e a Terra, eles poderiam aplicar uma trigonometria simples, não me pergunte qual é essa, porque eu também não sei, mas ele não cita que ele só fala que a partir da trigonometria simples seria possível fazer esse cálculo, mas que eles precisariam acompanhar de vários lugares da Terra esse trânsito de Vênus para medir esses ângulos. Então, sai algumas expedições para alguns lugares da Terra. E a expedição que foi mais bem sucedida, digamos assim, foi a do almirante James Cook, que ele foi para a Finlândia, a Finlândia não, gente, Nova Zelândia, olha eu trocando, Nova Zelândia, Austrália e Tasmânia. Ele foi fazer essa medição de lá, então, como foi investido um grande dinheiro nessa expedição, ela sai de 1768 e ela retorna em 1771. Ele levou ele levou 8 cientistas de disciplinas diferentes, desenhistas para desenhar o que eles vissem, né, durante a expedição, além de acompanhar isso, porque o alto investimento deveria ser aproveitado não só apenas para fazer essa medição do trânsito de Vênus, mas para descobrir outras coisas de botânica, de fauna, de cultura. Então, vai vários cientistas junto com ele. E qual que foi esse grande avanço? Em 1747, o médico James Lind já tinha feito estudos sobre a descoberta da prevenção do escorbuto.
Eu acho que quem estudou história, né, quem se escolarizou, estudou um pouquinho de história, deve ter estudado lá as grandes expansões marítimas. Então, essa parte 1 a gente vai falar um pouco disso, das expansões marítimas da Inglaterra, da Espanha e Portugal. E aí ele descobriu que se você desse frutas cítricas, né, para os marinheiros, eles não desenvolveriam escorbuto. Naquela época ele não sabia que o que tinha nas frutas cítricas era a vitamina C, que era o que faltava e causava a morte de muitos marinheiros. Então eles não avançavam muito nas suas expedições marítimas porque o número de morte era muito grande. E James Cook, embora as pessoas não tivessem acreditado, né, a Academia de Ciência da época não tivesse acreditado nesse estudo do James Lind, James Cook acreditou e ele aplicou na sua expedição. Então ele viajou durante esses 3 anos e não perdeu nenhum marinheiro. Ele fez, até ficou famosa a dieta náutica de Cook. Então todo mundo começou a aplicar e começou a não perder mais tantos marinheiros por conta do escorbuto. E aí essa é uma parte boa. A parte ruim é o quê? Eles viajavam para tomar conta das terras, para invadir as terras, assim como foi feito aqui no Brasil, que a gente já viu um pouquinho antes, né? Em outros capítulos a gente já falou um pouco sobre isso. Ele também tomou conta, né, da Austrália, da Tasmânia, da Nova Zelândia, e isso levou à morte de 90% dos nativos dessas terras, assim como ocorreu aqui com os índios do Brasil. Essa é a parte triste da história. E aí ele traz até um trecho do Truganini. Truganini era o nativo da Tasmânia e ele foi estudado. Então, mesmo eles tentavam doutrinar, né, os nativos, assim como fizeram com os índios, e eles, para não aceitar isso, eles fizeram como os numantinos. Lembra que eles se matavam, eles não se entregaram, eles se mataram, né, quando eles foram invadidos? Os tasmanianos também, alguns que resistiam, né, a ser doutrinados, eles preferiam a morte, mas nem após a morte eles tinham sossego, eles eram estudados, dissecados, eles foram para o museu e eram estudados os seus corpos. E o Truganini é o último nativo e os seus corpos só foram enterrados, ó, isso foi em 1700, lá em 70, 71, né, após isso. E eles só foram enterrados em 1976. E os cabelos e as unhas do Truganini ainda existiam até 2002. Então ele só foi ter realmente o seu descanso em paz após esse ano. Então olha só quanto tempo se passou. Aí continuando, vou ler já o primeiro trechinho para vocês sobre essas expedições e como isso foi avançando e como a Europa foi conquistando, né, o mundo. E porque a Europa e não a China, que também era uma grande potência, não conquistou o mundo, né? Tem essa grande questão. Então, vou ler já o primeiro trechinho para vocês. Como as pessoas dessa península gelada da Euroásia conseguiram sair de seu canto remoto do globo e conquistar o mundo inteiro? Com frequência, grande parte do crédito vai para os cientistas da Europa. É inquestionável que de 1850 em diante a dominação europeia se apoiou em grande medida no complexo militar, industrial, científico e na magia tecnológica. Todos os impérios prósperos, no fim da Era Moderna, cultivaram a pesquisa científica na esperança de colher inovações tecnológicas e muitos cientistas passaram a maior parte do tempo trabalhando em armamentos, medicamentos e máquinas para os seus senhores imperiais. Lembre, isso tem lá na Abundância, eu tenho deixado, né, o link do livro da Abundância, porque ele fala sobre isso. Grande parte das descobertas tecnológicas, elas iniciavam como armamentos de guerra, alguma coisa que fosse para a guerra. Um ditado comum entre os soldados europeus enfrentando inimigos africanos era: venha o que vier, nós temos metralhadoras e eles não. As tecnologias civis eram não menos importantes. Comida enlatada alimentava soldados, ferrovias e navios a vapor transportavam soldados e suas provisões, ao passo que um novo arsenal de medicamentos curava soldados, marinheiros e engenheiros de locomotivas. Esses avanços logísticos exerceram um papel muito mais importante na conquista europeia da África do que as metralhadoras. Então, não eram só as armas, né? As armas eram uma forma de render
outros seres humanos, mas o que levou a essa expansão é todo esse contexto, todo esse entorno, né? Então eles descobriram a comida enlatada, eles foram descobrindo medicamentos que ajudavam a prevenir algumas doenças, as ferrovias para fazer esse transporte. Então foi todo o conjunto que foi desenvolvendo que levou a essa expansão, né, da Europa para ela conquistar o mundo todo. E aí, como eu perguntei antes, e por que não a China, né? Naquela época, a China e a Índia, né, a Ásia toda, ela era responsável por 80% da economia mundial. E eles tinham muito mais poder, mas por que que eles não se expandiram, assim como os europeus? Então ele traz aqui um parágrafo que fala um pouquinho sobre isso. Eu vou ler para vocês agora. Os chineses e os persas não careciam de invenções tecnológicas, como os motores a vapor. Podiam ser comprados ou copiados livremente. Eles careciam dos valores, dos mitos, do aparato jurídico e das estruturas sociopolíticas que levaram séculos para se formar e amadurecer no Ocidente, e que não podiam ser copiadas e internalizadas rapidamente. Os chineses e os persas não conseguiram acompanhar tão depressa porque pensavam e organizavam suas sociedades de maneira diferente. Então, olha o que o autor está falando aqui, né? Os chineses não se expandiram não porque eles não tinham condições, mas porque isso não fazia parte da organização deles. Eles tinham uma mentalidade diferente. A gente até hoje sabe que, né, o Oriente tem outra mentalidade do que a do Ocidente, né? Eles são muito mais apegados às questões místicas mesmo, né, da meditação, do mental, de entender por que que a gente passa por certas coisas, né? Assim como a gente já falou um pouquinho lá do budismo, né? Porque o budismo ele nasce no Oriente. Então eles são mais apegados com questões de valores, né? Mais do que a questão de política. Muito embora, né? Muito embora, até hoje, a própria China, ela vive sobre um modelo europeu, né, de produção e financiamento. Então, mesmo hoje em dia, a Europa tomou tanto a conta do mundo que até a China ela se submeteu a algumas coisas, né, do modelo europeu, que é a sua forma de produção e a sua forma de financiamento. E aí o autor fala que a China ainda pode voltar a ser, né, a principal potência mundial. Ele prevê isso, né? A gente não sabe aí como que vai ser o nosso futuro, mas o autor ele traz essa tendência, digamos assim. E aí, mesmo que você queira falar, né, que você não é, né, da cultura, você queira criticar a cultura europeia, alguma coisa assim, mas todos nós, de alguma forma, trazemos no nosso inconsciente coletivo que seja algum hábito, vestimenta, ouvimos música, lemos livros que têm, né, nascem lá da cultura europeia. Então a gente tem essa cultura muito internalizada em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, na gente, porque afinal a gente foi colonizado pelos portugueses, que fazem parte da Europa. Então a gente tem isso muito arraigado, né, dentro de nós, essa cultura. Então, por mais que a gente não reconheça ou até critique, chame, eu estava lendo isso e lembrando da Rita Von Hunt, que eu já indiquei para vocês, e ela fala, né, os burgueses safados e sobre a hegemonia europeia. E é verdade, e aí a gente se revolta com isso, mas a gente ainda tem muita coisa, né? Muita coisa da cultura deles dentro da gente. Então não tem muito como a gente renegar, né? O que tem aqui, né? O que nos trouxe até aqui. Então eu vou ler aqui mais um trechinho para vocês. Isso não significa que os europeus tenham um gene inigualável para a ciência, ou que dominarão para sempre o estudo da física e da biologia. Assim como o islamismo começou como monopólio árabe, mas posteriormente foi adotado por turcos e persas, a ciência moderna também começou como uma especialidade europeia, mas hoje está se tornando uma iniciativa multiétnica. Então a ciência ela avança a partir da Europa, mas hoje em dia a gente já tem cientistas de vários lugares do mundo fazendo grandes descobertas. E o que levou, né, a Europa a se expandir tanto? O autor fala que a mentalidade de conquista é aquela consciência de que só sei que nada sei, mas o que tem ali? Como que eu vou descobrir
o que está ali, né? Então eles saíam nas suas expedições não só para conquistar novos territórios, mas também para descobrir e conhecer novas culturas, novos medicamentos, novas plantas, novos animais. Então eles saíam em busca de conhecimento. O imperialismo europeu avançou não apenas então em busca de poder e riqueza, mas em busca de conhecimento. Vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Em 1831, a Marinha Real enviou um navio HMS Beagle para mapear a costa da América do Sul, das Ilhas Malvinas e das Ilhas Galápagos. A Marinha precisava desse conhecimento para fortalecer o jugo imperial sobre a América do Sul. Então, a Europa ela buscava conhecimento para conquistar mais a terra. O jugo, né, estava sob poder, sob opressão a América do Sul. O capitão do navio, que era um cientista amador, decidiu incluir um geólogo na expedição para estudar as formações geológicas que poderiam encontrar no caminho. Depois de vários geólogos profissionais recusaram o convite, o capitão ofereceu o posto a um jovem de 22 anos, formado em Cambridge, Charles Darwin. Darwin havia estudado para ser pastor anglicano, mas estava muito mais interessado em geologia e ciências naturais do que na Bíblia. Darwin agarrou a oportunidade e o resto é história. Então, olha que detalhe rico que ele traz aqui, né? Ele era um jovem, gente, quando ele saiu naquela expedição e criou, né, a teoria da evolução posteriormente. Mas o que ele fez? Ele agarrou uma oportunidade de descobrir o que ninguém ainda sabia, né? Então, os profissionais recusaram, mas ele não, ele estava aberto a descobrir novas coisas, novos conhecimentos. E desde então, a ciência, até os dias de hoje, ela não parou mais, ela continua avançando e o homem chegou até a Lua. Então, os avanços não pararam. E aí eu vou ler para vocês mais uma daquelas cenas que vocês sabem que quando o autor descreve aqui eu me apaixono, então o trecho é um pouquinho mais longo, mas é uma historinha bem bacana que vale a pena eu ler para vocês. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin aterrissaram na superfície da Lua. Nos meses que antecederam sua expedição, os astronautas da Apollo 11 treinaram em um deserto remoto similar ao da Lua, no oeste dos Estados Unidos. A área é lar de várias comunidades indígenas e existe uma história, ou lenda, descrevendo o encontro entre os astronautas e um dos habitantes locais. Um dia, enquanto estavam treinando, os astronautas se depararam com um velho índio. Os homens lhe perguntaram. Ele perguntou aos homens, né? O que vocês estão fazendo aí? Eles responderam que era parte de uma expedição de pesquisa que em breve viajaria para explorar a Lua. Quando o velho escutou isso, ficou em silêncio por alguns instantes e então perguntou aos astronautas se eles poderiam lhe fazer um favor. O que você quer? Eles perguntaram. Bem, disse o velho, as pessoas da minha tribo acreditam que a Lua é habitada por espíritos sagrados e eu estava pensando se vocês poderiam transmitir a eles uma mensagem importante do meu povo. Qual mensagem? Perguntaram os astronautas. O homem proferiu algo em sua língua tribal e então pediu que os astronautas repetissem de novo e de novo até que memorizassem corretamente. Então os astronautas perguntaram, mas o que isso significa? Ah, não posso lhes dizer. É um segredo que só a nossa tribo e os espíritos da Lua podem saber. Quando voltaram à base, os astronautas procuraram até que encontraram alguém que sabia falar a tal da língua tribal. E lhe pediram para traduzir a mensagem secreta. Quando repetiram que haviam memorizado, o tradutor começou a gargalhar. Gente, eu acho muito engraçado. Quando se acalmou, os astronautas perguntaram o que significava. O homem explicou que a frase que eles memorizaram com tanto cuidado queria dizer: não acredite em uma única palavra do que essas pessoas estão lhe dizendo. Eles vieram roubar as suas terras. Muito sábio esse velho indígena, né?
Então, o que eles fizeram, né? Todos os europeus que colonizaram, eles chegavam e tomavam conta das terras. Eles falavam, eu tomo essa terra em nome do rei da Espanha, eu tomo conta dessa terra em nome do rei da Inglaterra. Então, eles tomavam, eles invadiam. E esse índio do Velho Oeste, né? Vocês até, acho que quem é meio contemporâneo a mim, vai lembrar que tinha até um desenho, acho que era do Pica-Pau, era um cachorro que ele falava, desculpe-me, dona, mas é a lei do Oeste. Então a gente sabe que eles sofreram muito. Lá também houve o extermínio dos índios, né? Dos índios americanos também. Então a gente também já falou sobre isso em capítulos anteriores. E aí o autor vai falar um pouco sobre os mapas, né? Os mapas eram cheios de, mesmo quando os europeus não tinham conhecimento, eles enchiam os mapas de perigos, de terras imaginadas e um monte de coisa. Então os mapas eram totalmente desenhados. Eu vou ver se vocês conseguem ver. Ó, o mapa era muito desenhado. E aí, eles, quando eles fazem lá a descoberta da ignorância, que eles passam a ter noção de que eles não têm todo o conhecimento, aí eles começam a preencher menos os mapas. E isso vai despertar a curiosidade, né, das pessoas, para elas pensarem, mas o que tem ali? Né? Então, isso move as pessoas a descobrir mais lugares, mais coisas. Até mesmo ele conta que é bem interessante que o Cristóvão Colombo, quando ele descobriu a América, ele morreu sem admitir que ele tinha descoberto um continente. Ele ainda era um homem com mentalidade medieval, então ele achava que ele tinha chegado aonde ele tinha planejado e que ele já conhecia o mundo inteiro. Somente uns anos depois, Américo Vespúcio vai até a América e reconhece que ele tinha descoberto um grande território, Cristóvão Colombo, mas como ele não havia reconhecido, o autor do novo mapa, quando ele vai fazer, como é Américo Vespúcio que faz esse reconhecimento, ele batiza de América. O nosso continente fica conhecido como América por conta de Américo Vespúcio, uma vez que Cristóvão Colombo não reconheceu que ele tinha descoberto um continente. Interessante isso, né, gente? Eu não fazia ideia. E aí eu vou ler mais um trechinho para vocês. Essas expedições europeias de exploração e conquista são tão familiares para nós que tendemos a não perceber o quanto foram extraordinários. Nada parecido havia acontecido antes. Campanhas de conquista de longa distância não são uma atividade natural. Ao longo da história, a maioria das sociedades humanas estava tão ocupada com conflitos locais e brigas entre vizinhos que jamais cogitou explorar e conquistar terras distantes. A maioria dos grandes impérios só estendia seu controle sobre a vizinhança imediata. Só chegava a terras distantes porque a vizinhança continuava expandindo. Assim, os romanos levaram 400 anos para chegar de Roma a Londres. Em 350 AC, nenhum romano teria concebido navegar diretamente à Britânia e conquistá-la. Então, é muito interessante isso, é isso que o autor traz aqui, né? Embora a gente estude, né, na história, as expansões marítimas, a gente não consegue ter a dimensão do avanço que foi isso. Então, eles vieram para explorar e conquistar, e no capítulo ele vai continuar fazendo essa análise, então não vou avançar muito nesse sentido, mas foi um grande avanço do Homo sapiens, digamos assim, essas expansões marítimas. Aí eu vou ler o último trechinho para vocês da parte 1 desse capítulo e deixo vocês aí para refletir durante a semana. Aí ele fala, né, como a gente já tinha falado antes, a China era uma grande potência e houve também expedições marítimas chinesas, só que não com o objetivo de conquistar terras. Então, a China expandiu grandemente, viajou a vários lugares, saiu com 300 embarcações, que perto lá da, das embarcações de Cristóvão Colombo, que foram 3, era assim um mosquitinho perto das expedições chinesas. Só que eles partiam com outro conceito, não era com o conceito, né, de conquistar novas terras. Então, eu vou ler aqui um trechinho para vocês. As expedições de Zheng He provam que a Europa não desfrutava de uma vantagem tecnológica excepcional. Não havia nada de peculiar nisso. A peculiaridade é que os europeus, no início da Era Moderna, foram tomados por uma febre que os levou a navegar por terras distantes e totalmente desconhecidas.
repletas de culturas estranhas, pisar nas suas areias e imediatamente declarar: reivindico todos esses territórios para o meu rei, né? Como eu tinha falado. Então, esse é o trecho da parte 1. Pense aí sobre isso. Então, a China ela tinha mais condições, mas ela não tinha essa intenção, ao contrário da Europa, que sim tinha a intenção de conquistar tudo em nome do seu rei. Então, pense um pouquinho aí sobre isso. A gente continua o capítulo na semana que vem. Um beijo para todo mundo. Lembre-se do Outubro Rosa, cuidem-se e até lá.